Parnaíba. Estamos aqui em Santana de Parnaíba, no gabinete do vereador Caiga. Caiga, fala pra gente, você tem mais um projeto de lei seu que foi implantado na cidade recentemente? É o que a gente vinha dizendo, né, aqui nesse bate-papo informal. Quer dizer, o importante é que a gente semeou alguns projetos de lei e tendo... São 4 já aprovados? São 6. 6 aprovados. E dentro desses projetos, alguns já estão repercutindo algum efeito. No caso, foi esse na parte de acessibilidade e mobilidade de pessoas portadoras de deficiência, onde na semana passada a Urubupunga já começou a mudar a sua frota, colocando 5 ônibus para pessoas deficientes, né, para aquele elevadorzinho, cadeira de rodas. Então, o que é bacana é que a gente começa a colher esses resultados. A população não percebe muito, mas a gente que faz o projeto e fiscaliza, a gente percebe que as coisas vão começando a se encaminhar. E para nós, né, da equipe aqui, é muito gratificante. Esse projeto foi criado quando? Olha, foi o segundo projeto que eu coloquei aqui na Câmara. O primeiro foi de reuso, que está em vias de... esse já está em vias... Como ele é um projeto muito complexo, de reuso de água, faltava um decreto regulamentador e esse decreto está pronto para sair. Faltam alguns detalhes, a gente já encaminhou para o Executivo. Aliás, eu já vi o encaminhamento que o Executivo está tendo com relação a esse decreto e coisa de mais um mês, provavelmente esse decreto já está pronto, também já está sendo colocado em prática. E agora, esse da acessibilidade, ele veio logo em seguida. E foi um estudo que a gente fez com relação ao município. A gente olhou em alguns municípios também, né, da região, fora da região. E em vista também do benefício que ia trazer para a população, a gente colocou, foi aprovado e agora a gente está colhendo aí os frutos desse trabalho. Vamos fazer só um parênteses. Explica pra gente, assim, que não conhece a função do vereador, como é que é isso? Como é que é criar um projeto de lei, obter a aprovação dele, aí ele seguir lá para a administração municipal, para depois ele se tornar realidade para a população. Como é que acontece esse processo? É o seguinte, na hora que você pensa já em se eleger, eu acho que você tem que ter isso muito bem definido. Por isso que a gente sempre cobra das pessoas que são futuros candidatos, que têm alguma pretensão política, por que você quer ser um vereador, por que você quer trabalhar no executivo. É a mesma coisa, por que uma pessoa quer ser engenheiro, por que quer ser médico, veterinário, enfim, seguir outra profissão. Na verdade, quando você entra nessa linha política, né, de um agente político como é o vereador, você precisa entender que você tem que ter um poder de fiscalização, que você tem um poder de fiscalização, na hora que você vai executar esse poder de criação de leis, que é a parte do legislativo. Então você tem que entender que você tem que estar preparado para absorver toda essa carga na hora que você criar uma norma, porque a lei ela é uma norma, onde ela é obrigatória. Você tem que estar preparado tanto na sua parte de conteúdo, vamos colocar técnico, como também da sua assessoria. Então, quando você vai fazer uma lei, você tem que fazer o estudo dessa lei. Para que realmente ela serve, quais são os benefícios. Tem que ter um estudo estatístico para ver se realmente aquela lei que você vai colocar dentro do município, ela vai ser realmente feita, vai ser realmente... se ela vai ser útil. Ela vai ser executada. Se ela vai ser executada, porque a gente vê muitas leis que acontecem por aí, que elas estão colocadas e ninguém sabe que ela existe, ou não tem nenhuma função. Existe o caso assim de uma lei que é aprovada no município, sei lá, em Barueri, em Osasco, poder ser reutilizada, ou ser proposta também em outros municípios, como Santana? Claro que tem. Tem muitas leis que elas são comuns em várias regiões. Agora depende da peculiaridade de cada região, né? Então, por exemplo, nós temos aqui, como também foi aprovada uma lei de proteção dos mananciais, que é de minha autoria também, que já foi sancionada pelo prefeito. Nós aqui, nós temos uma região, Santana de Parnaíba, muito rica em nascentes, em águas, enfim, a gente tem muita água aqui no município.
Então, o que eu fiz? A gente estudou, começou a procurar vários municípios que tinham essa mesma característica que aqui no município de Santana e Parnaíba, e fomos atrás de legislações que são pertinentes a essa situação. E o que aconteceu? A gente foi estudando uma, estudando a outra, foi pegando, juntou-se várias leis, e aí foi criada essa lei de proteção aos mananciais. Que inclusive, agora, questão de um mês e meio, o Estado, né, o governo do Estado de São Paulo, criou um projeto onde foi feito adote uma nascente. Então, as pessoas que têm condições, ou têm uma nascente, têm um manancial dentro do seu imóvel, ou que queira manter o manancial, uma nascente de outro próximo ao imóvel dele, ele tem condições de fazer essa adoção e manter isso aí junto ao Estado, do governo do Estado de São Paulo. Quer dizer, então... Aqui essa situação é comum, né? A pessoa tem uma nascente dentro do seu próprio terreno. Tem muita nascente, principalmente naquela região do Suruba, bastante Santo André, aquele... Você seguindo indo para Castelo. Você tem noção de quantas, não sei? Não, a gente tem todas mapeadas. Tá. Inclusive, nessa lei que foi aprovada, onde a gente aprovou, a gente está pedindo para que sejam levantadas todas as nascentes, todos os mananciais. Quer dizer, você vai começar a cadastrar essas nascentes, e a partir do momento você vai ter um controle maior. Quer dizer, então vai acabar aquele problema de você ter, às vezes, interesses de terceiros, né? E você tem uma área muito rica em água. Quer dizer, você não vai poder mexer nessa região, você vai ter que manter. Porque, na verdade, assim, enquanto a gente tem abundância, enquanto a gente está tranquilo, tudo bem, ninguém sente falta de nada. Quer dizer, energia elétrica, água potável, vai tocando. Quer dizer, mas as pessoas não estão percebendo que a situação está começando a ficar crítica, né? 20, 30 anos, daqui 20, 30 anos, bom, 20, 30 anos eu ainda vou estar vivo. Então eu quero ter água ainda para beber. E as pessoas não entendem também o seguinte, que a água hoje ela não é simplesmente só para consumo, para você beber, enfim, para prioridade. Você tem água, ela precisa para gerar energia, que hoje nossa... Nossa, quer dizer, então a condição da água hoje, ela não é simplesmente para consumo, e sim para produção. Se você perder esse bem, acabou, a gente não vai ter mais energia. O mundo para. Exatamente. Economicamente a gente já se torna inviável. Né? Principalmente o Brasil, que hoje o Brasil, se eu não me engano, é o país que mais se utiliza desse tipo de recurso, que é o recurso hídrico. Quer dizer, então a gente tem muitas, as represas que a gente tem, as barragens que fornecem energia. O nosso relevo é propício a isso. Quer dizer, agora o dia que acabar a água, aí nós vamos tirar a energia também da onde? Quer dizer, também para. Né? Esse projeto dos mananciais, ele foi aprovado e ele já está em implantação? Já foi aprovado, já está seguindo também o trâmite normal dentro do Poder Executivo e está tocando. Quer dizer, então agora existe o quê? O poder de fiscalização. Quer dizer, como a gente estava discutindo, vai chegar um momento que aqui a Câmara ela tem que ter esse serviço. O próprio vereador vai lá e cobra. Olha, dentro desses projetos que foram aprovados, o que está acontecendo com esse, de que forma está sendo trabalhado. Então, o vereador tem um poder de fiscalização não só da legislação já existente, anterior a ele, a gestão dele, como as leis que ele propõe são aprovadas também. Claro, sim, isso aí, e normalmente, lógico, existem, que eu acho normal até, normalmente os vereadores priorizam as leis que ele aprovou, né? Mas nada impede que ele vá seguindo também outra linha, estudando o município. Mas é obrigação dele também fiscalizar as leis que estão instituídas já. Isso. É obrigação, até faz parte do métier do vereador. É aí que vai o estudo do vereador, o trabalho que ele faz dentro do município. Se ele é um vereador atuante dentro da competência dele mesmo, que é o que ele tem que fazer, tudo bem, ele vai entender que existem várias leis, que, por exemplo, ele até acomete o erro, às vezes, de colocar uma lei que já existe. Por isso que existem os artigos que você pode alterar dentro de uma lei. Quer dizer, você, como já existe um trabalho já de muito tempo, quer dizer, existem leis que são antigas, mas no decorrer do tempo elas começam a ficar meio obsoletas. Então, essa é a função do vereador, quer dizer, de repente dar uma melhorada, dar uma, enfim, colocar essa lei como ela seja atualizada. Os outros projetos que você tem aprovados, você estava falando do Rios de Água, né? Tem dos mananciais
E tem um de incentivo aos empresários? Como que na verdade é assim, hoje o grande, apesar de Santana de Parnaíba, de uns tempos para cá, eu vejo que é uma das regiões, um dos municípios que está acolhendo mais mão de obra e principalmente aquela mais qualificada. Então, eu e mais 3 vereadores, o Chiquinho, o professor Hélio e o Ronaldo Santos, a gente, dentro desse trabalho que a gente tem visto, nós resolvemos colocar um projeto de lei que possa incentivar os empresários a tentar trazer utilizar mais da mão de obra do município. Tá. Porque é um incentivo fiscal ou o que é? Não, na verdade não tem incentivo nenhum. Na verdade é uma premiação. É uma campanha. É uma campanha, sim. É uma campanha. Fazer uma campanha para que seja reconhecido entre os empresários esses que possam trazer algum tipo de benefício para os moradores. Mesmo porque, assim, nós temos, infelizmente, a gente ainda tem uma localização geográfica meio complicada, né? Para acesso, quando você vai para a região da Grande São Paulo, vamos colocar para São Paulo, metrópole mesmo, e você não tem muito acesso. Então, as pessoas que moram na fazendinha, a forma de você chegar em São Paulo é complicado. Então, o que a gente está tentando? Quer dizer, tentar trazer que as pessoas moradoras daqui trabalhem aqui. Você tem, deixa eu ver aqui, outros projetos também já foram aprovados. Aqui tem um projeto que é bacana, que além dos projetos, a gente também tem algumas indicações que a gente faz, alguns requerimentos. Tinha alguma coisa que você viu lá no Germano, foi isso? No Parque Santana? Não. Olha, na verdade, assim, o que a gente tem visto lá no Germano, no Parque Santana, a prefeitura, na verdade, a administração pública do Silvio, já desde a época de 1997, ela passou por uma série de, não digo assim intervenções, mas de invasões mesmo, de acomodações irregulares, sem controle nenhum. E isso aí, olha, você vê como é preocupante, porque desde aquela época de 97 até hoje, você vai trabalhando, vai tentando organizar, e você não consegue, porque as pessoas entendem as pessoas pensam que a administração pública, ela tem um poder enorme com relação a isso. E ela não tem, porque envolve uma série de interesses, até na parte jurídica mesmo. Então, assim, a região do Germano é uma região que a prefeitura ela vem trabalhando constantemente para ver a forma que pode ser feita a divisão regular daqueles lotes. Entendeu? Então, tudo bem, a prefeitura até atua, leva a escola para lá, ela faz uma série de intervenções, leva uma parte de asfalto, tudo. Mas isso aí não é o suficiente. Porque quando você tem, quando a gente fala em urbanização, coordenada, né? Você não consegue atingir isso efetivamente, principalmente quando você já tem moradores. Uma coisa é aquela coisa quando você vai pintar a sua casa. Quando você vai pintar na sua casa, quando você não tem ninguém na sua casa, não é? Você pinta, faz o seguinte, faz um trabalho. Agora, quando você está morando, você pensa 2 vezes se você vai fazer uma reforma. É a mesma coisa assim, só que em proporções muito maiores, é a mesma coisa quando você vai trabalhar nesse tipo de situação. Quer dizer, como é que você vai pegar... Trabalhar com os moradores do local. Como é que você vai tirar o morador dali? Você vai colocar ele aonde? Não tem como. O remanejamento é inviável, né? Lógico. Então você tem que achar formas que você vá trabalhar isso, né, coerentemente, né, paulatinamente, não é de uma forma assim abrupta. Né? Então, aquela região, não só aquela região, tem outras regiões que o município ainda sofre carência. E isso que é uma responsabilidade que você, como gerenciador, tem que assumir. Quer dizer, é uma coisa, vamos colocar, é uma situação ruim, mas que a partir do momento que você é eleito, você... Pode dizer que isso é um osso do ofício, né? Isso osso do ofício. Caiga, o que a gente não te perguntou que você gostaria de nos contar? Podia citar sobre os ônibus, né? Antes de fechar. O quê? Falar dos ônibus que chegaram. Ele podia falar de viva voz aí, a situação dos ônibus. Para os deficientes, né? Que você Isso. O que aconteceu foi o seguinte, que na semana passada, isso até foi dito, mas essa lei, porque assim, essa lei que a gente aprovou não é simplesmente só, as pessoas pensam que é só a parte de transporte urbano, nada disso. Ela é uma lei, assim, que ela foi estudada, ela envolve também a parte de transporte urbano, que é a parte dos ônibus, mas também tem a acessibilidade
em todos os prédios municipais e também prédios privados. Então isso é uma parte. Isso é uma parte do projeto. Então o projeto ele compreende uma série de atitudes. É amplo, né? Isso. Que, por exemplo, tem a parte do Aguinaldo que fez os banheiros públicos para deficientes. A lei, essa lei, ela já compreende isso também. Tá. Na verdade, quando a gente fala de acesso e mobilidade, é para que em todos os aspectos essas pessoas que tenham deficiência, elas possam se utilizar dos serviços como uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema. Entendeu? Então, quando a gente fez essa lei, por isso que a gente fala que tem que estudar, a gente já fez de uma forma que abrangesse tudo. Por exemplo, as calçadas, elas têm que começar a respeitar, não pode ter mais os degraus, enfim. Ela tem que ser... as novas construções devem respeitar isso. Sim, todas as novas construções elas já devem ter acesso facilitado. O ideal também que seria para que as pessoas... A forma de ir e vir seria comum tanto para nós como também para esses deficientes. A ideia da lei é facilitar para eles tudo. Esses 5 ônibus, no caso, que já foram Interesse. disponibilizados, isso. É a quantidade suficiente, atende todos os bairros, ou é um começo da implantação? Não, não atende. Apesar que assim, ela não entrou em todas as linhas, mas são praticamente todas. Né? Não atende todas, mas vão entrar aí, se eu não me engano, tem que entrar mais uma. Eu não sei a quantidade exata. Tá. Mas mas provavelmente vão entrar mais novos ônibus que vão ter esse sistema, né, que a pessoa pode se utilizar. Uhum. E devagarinho vai se acomodando da forma mais adequada, né? O principal é que a lei existe, né? A lei existe e deve ser cobrada, né? A gente fala que só o vereador tem que cobrar, mas na verdade a população tem que cobrar. Qual é o papel da população na implantação de um projeto que a beneficia? Que assim, que é muito difícil, assim, nos dias de hoje, né? As pessoas estão mais preocupadas em, na verdade, mas é normal mesmo, quer dizer, cada um foca mais naquilo que lhe interessa, quer dizer, mas as pessoas não percebem que assim, se você, por exemplo, pensar hoje na cidade de São Paulo, como a gente está falando, qualquer um que entrar vai governar. Existem serviços, aliás, a maioria dos serviços, todos eles vão funcionar. Agora, a questão é se vai funcionar bem ou se vai funcionar mal. Essa é a questão. Agora, já existe uma dinâmica, uma rotina... O mecanismo está pronto, né? Quer dizer, a engrenagem ela vai, quebrou uma, você troca, vai outra. Se não tiver que trocar, vai sem aquela. E aí que você vai fazendo a análise se o seu trabalho ele é deficitário ou vai ser satisfatório. Capacidade de gestão, né? É isso mesmo. Quer dizer, você já manter tudo que já existe ainda melhorar. Então, esse é o grande... Quer dizer, não adianta mais você ficar pensando, olha, isso funciona, aquilo não funciona, tudo bem, mas como a gente vai melhorar? Como vai aprimorar? Lei de responsabilidade fiscal, que vai fazer um trabalho que você comece a realmente mostrar esse trabalho agora que municípios acima de 100 mil habitantes, você coloca hoje a disponibilização, a plano contábil, plano orçamentário, tudo isso você tem que começar a disponibilizar via site. Quantas pessoas sabem disso? Pouquíssimas. Quantas pessoas? E aí que tá, como é que você vai colocar que a pessoa também entenda? Porque assim, até um contador, um bom contador, uma pessoa que sabe mexer com orçamento, parte financeira, ele vai entender. Agora eu entro lá e... Não, ele não vai. Ele vai saber, tem que nem o município nosso vai arrecadar 360 milhões, para onde que vai esse dinheiro? Sabe, é importante deixar as claras, porque alguém pode contestar, né? Mas assim, quantos contestam, quantos realmente participam? Mas também é bom para que eles aprendam. Sim. Para que eles tenham interesse em aprender. Sim, eu acho que assim, tudo hoje que é transparente é válido, né? Agora, precisa ter a maior participação da população. Tem a votação aí, agora vai ter eleição para presidente, para governador. Assim, as pessoas precisam se informar. Normalmente as pessoas esquecem tudo que ocorreu nos 4 ou 8 anos atrás também. E aí vai avaliar a pessoa simplesmente um debate. Será que um debate não diz nada. 1, 2, 5, vai que sejam 10 debates. Mostra tudo o que foi feito, todas as propostas. Gente, assim, nós não estamos falando de 10 mil reais, 100 mil reais. Trilhões de. Nós estamos falando de trilhões de reais.
Quando a gente fala aqui de Santana de Parnaíba, nós estamos falando de milhões, e não são poucos milhões, são... E é de vida de pessoas que estão envolvidas nisso, e depende disso, né? Não, nossa. Como é que o cidadão comum ele pode acompanhar um pouco mais, pelo menos, como é que as coisas andam na sua cidade? Participando das sessões de vereadores, às terças-feiras? Não, eu acho que assim, todo tipo de... o que acontece hoje, assim, a gente tem qualquer tipo de informação ela é interessante. Mas como é que você vai saber que está funcionando no seu município? Primeiro, lê esses jornais, por exemplo, que você, por exemplo, Jornal Comunicação, que aliás já fiz 2 elogios, agora estou fazendo aqui. Mas assim, pegar aqueles jornais que têm maior credibilidade. Obviamente, por exemplo, eu leio jornais que são mais focados para... eles são muito abertos, Estado, Folha, esses são, né, são muito abertos. Mas assim, você tem que pegar os jornais também da região. Se eu falar para vocês que eu leio todos os jornais da região, é mentira. Eu leio alguns, aqueles que eu sinto que têm mais credibilidade. Então esse também é o caminho. Agora, infelizmente, qual a quantidade da população que pega um jornal e lê um jornal? Só manchete. Só manchete. Caíga, obrigado pela entrevista. Obrigada.